Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui resolver mais uma questãozinha da prova do Enem 2021, questão 177. Já te peço, faço o seguinte convite para ti, se tu gostares dessa resolução, entra aí no meu canal, se não é inscrito, inscreva-se para ficar por dentro de todas as minhas publicações, o material que eu vou desenvolvendo ao longo das semanas. E claro, curte, comenta, faça a sua pergunta, faça um questionamento aí, eu vou ficar muito feliz em responder para ti, tá bem? Olha só, para a comunicação entre dois navios, é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso, são consideradas as operações triângulo e estrela, definidas sobre o conjunto dos números reais por. Então, ele deu aqui duas operações, né? Vamos dizer assim, operações novas, tá? Definidas pelo triângulo e pela estrela. Então, o x operado com o triângulo, né, pelo y, né, x triângulo y, que operação esse triângulo vai fazer? Ele vai pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, somar com o primeiro vezes o segundo, menos o segundo termo ao quadrado. Então, fica x ao quadrado mais xy menos y ao quadrado. E a operação estrela, né, é definida pela seguinte forma: x estrela y é x vezes o y mais o x. Perfeito? Bom, o navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma. Então, vou começar aqui a destacar as coisas, tá? Eu tenho duas operações novas, que é a estrela e o triângulo, tá? Triângulo e estrela aqui, tá? E o valor de saída, olha só, tá? Ele é dado pela soma das duas maiores soluções dessa equação que ele definiu aqui. Tá? Temos uma equação, A triângulo B, estrela B triângulo A igual a zero. Então, eu tenho que achar uma maneira de resolver essa equação e o resultado é dado pela soma das duas maiores soluções dessa equação. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios. Um navio deseja enviar ao outro a mensagem atenção. Para isso, deve utilizar como valor de entrada B igual a 1. Dessa forma, qual é o valor recebido pelo navio receptor? Vamos lá? Então, olha só. Inicialmente, eu preciso saber como é que fica, né, essa primeira operaçãozinha aqui, ó, A triângulo B. Tá? Vamos resolver separado aqui, ó. A triângulo B. Segunda operação, triângulo, né? Até vou fazer melhor aqui, galera, que ficou horrível nessa minha letra aqui. Deixa eu arrumar aqui melhor o posicionamento da minha mesa aqui. Olha só. Então vamos lá, vamos de novo. A triângulo B. A triângulo B. A minha letra é feia mesmo, então, gente, não vai mudar muita coisa não, mas vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Pensa aqui no x triângulo y, tá? Então vai ficar A ao quadrado mais AB, certo? Menos B ao quadrado. Perfeito? Depois eu tenho aqui, ó, B triângulo A. Então, B triângulo A, tá? Então vai ficar B ao quadrado mais BA, que eu posso colocar AB, porque a ordem dos fatores, né? A ordem do produto não altera os fatores, menos A ao quadrado. Perfeito? Certo até aí? E aí eu tenho entre eles a operação estrela. Então, eu vou pegar esses dois resultados, utilizar a definição da estrela igual a zero. Só que eu já vou trocar o B por 1. Então, eu vou trazer aqui para cima. Ó. Então, no primeiro parênteses, seria A triângulo B, que eu fiz aqui embaixo. Ó. A triângulo B. Mas trocando B por 1, né? Lembra que ele já falou aqui no texto, ó, B igual a 1. Tá? Vou anotar aqui e agora eu vou substituir. Então, vai ficar assim, ó, A ao quadrado mais A vezes B. Só que o B é 1, né? Então vai ficar A vezes 1. Então vai ficar A. Menos B ao quadrado. B é 1. Então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Estrela com a segunda operação, que é B triângulo A. Então B ao quadrado, 1, mais AB, A vezes B, que é 1, vai ficar A vezes 1, que é A, menos A ao quadrado. E esse produto é igual a zero. Foi? Agora a gente vai pensar na operação
estrela, né? X estrela y é x vezes y, ou seja, é o primeiro multiplicado pelo segundo mais o primeiro termo, tá? Ó, primeiro vezes o segundo mais o primeiro termo. Então, vai ficar assim, ó. A ao quadrado mais a... Peraí que minha caneta travou, galera. A ao quadrado mais a menos 1 é o primeiro, vezes o segundo, que eu vou colocar entre parênteses, por causa desse produto, né, desses trinômios aqui, tá? Mais o primeiro, então, mais o primeiro, que é a ao quadrado, mais a menos 1. Eu vou colocar um parênteses aqui, tá, galera? E isso igual a zero. Bom, aqui que está a sacada do exercício, tá? Que dependendo de como eu encarar essa equação, eu vou deixar ela mais simples ou ela bem mais difícil de resolver. Percebam que eu tenho aqui o seguinte, ó. Uma parcela mais a outra parcela. Eu tenho uma soma de duas parcelas. Só que olhando para essas duas parcelas, tem um termo em comum. Tem um termo em comum. Veja bem, o a ao quadrado mais a menos 1, ó, ele aparece na primeira e na segunda parcela. Claro, por que isso aparece? Por conta da operação, ó. X estrela y. Isso é x vezes y mais x. Ou seja, quem é que é comum aos dois termos dessa soma? O x. Correto ou não? Então, o que eu vou fazer? Como isso aqui está sendo igualado a zero, é como se eu pegasse esse x e colocasse em evidência. Então, ficaria assim, ó, x, que é o fator comum, que multiplica quem? X vezes y dividido por x dá o y. Para quem estudou fatoração e evidência, sabe do que eu estou falando. Mais o x dividido por x, que dá 1. Então, colocando o x em evidência, vai ficar x que multiplica y mais 1. Só que eu não tenho xy, né? Eu tenho a ao quadrado mais a menos 1, que está fazendo o papel do meu x, e eu tenho 1 mais a menos a ao quadrado, que está fazendo o papel do meu y. Então, trazendo isso daqui para a nossa fatoração, vai ficar assim, ó. A ao quadrado mais a menos 1 é o fator comum, então a ao quadrado mais a menos 1, coloquei em evidência. Ele que vai multiplicar quem? Esse produto dividido por esse fator comum vai cancelar, vai sobrar esse termo aqui. Então, que multiplica 1 mais a menos a ao quadrado. Tá? Vou colocar aqui um colchetes aqui, ó. Certo? Mas, agora eu pego a segunda parcela, que é a ao quadrado mais a menos 1, divido pelo meu fator comum. Ó. Dividido pelo meu fator comum vai dar o quê? Vai dar 1, né? Ele dividido por ele mesmo, mais 1. Tá? E fecho meu colchetes, e isso igual a zero. Na verdade, o que eu estou fazendo, né? Como eu coloquei o x em evidência, né, ficou x que multiplica y mais 1. É a mesma coisa, galera, para quem não entendeu a fatoração aí, ou se perdeu nesse processo que eu fiz aqui embaixo, ó, chama isso aqui de x, chama isso aqui de y, e isso aqui é x. Tá? E aí tu volta para cá, ó, deixa eu só destacar aqui, ó, tu volta para cá, ó, no lugar do x tu põe a ao quadrado mais a menos 1, tá aqui. No lugar do y, por isso que eu coloquei um colchetes aqui, para não ficar essa confusão, colchete e parênteses. No lugar do y, tu coloca 1 mais a menos a ao quadrado, mais 1. Perfeito? Ó, é o mesmo termo. Tá? Bom, agora vamos mexer com esse colchetes aqui, ó. Vamos juntar os termos semelhantes, tirando esse parênteses. Então fica assim, a ao quadrado, vou voltar com o azul, tá, galera? A ao quadrado, fazendo passo a passo aqui para vocês não se perderem, tá? Mais a menos 1, que multiplica. Eu vou tirar o colchetes e eu vou deixar os parênteses, tá? Quando eu eliminar esse parênteses aqui, ó, esse 1 eu vou conseguir somar com esse 1 aqui. Então, vai ficar 2 mais a menos a ao quadrado, tá? Igual a zero. Perfeito? Bom, agora fica muito mais fácil resolver essa equação. E eu não vou fazer a distributiva, nós não vamos fazer esse famoso chuveirinho aqui, né? Porque são dois trinômios aí, né? E aí observa que o grau maior desse primeiro trinômio é 2, e o grau maior do segundo trinômio também é 2. Então, se eu fosse fazer todo o desenvolvimento, eu vou cair num polinômio de grau 4, né? Porque a na 2 vezes a na 2 dá a na quarta. E aí, resolver uma equação de quarto grau, eu teria que usar o recurso lá do Briones-Ruffini, né? Não vamos fazer isso. Pensa no seguinte, quando é que o produto de dois fatores dá zero?
Quando é que eu multiplico dois números e esse produto vai dar zero? Tem só duas situações. Ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Concorda? Veja bem, se eu chamar esse primeiro fator aqui, né, vamos trocar esse trinômio aí por um K, tá? E esse segundo trinômio aqui por um W, tá? Quando é que K, deixa eu arrumar aqui, vezes W vai ser zero? Ou o meu K é zero, porque 0 vezes W dá zero, certo? Ou o meu W é zero, porque K vezes zero é zero, certo? E aí que eu vou resolver essa equação de quarto grau. Eu vou pegar cada um dos fatores e vou igualar a zero. Como cada um dos fatores é um trinômio do segundo grau, eu vou cair em duas equações do segundo grau, duas Bhaskaras, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro trinômio aí, né? A ao quadrado mais A menos 1 igual a zero. Uma equaçãozinha do segundo grau, né? Como é que eu resolvo ela? Aí eu tenho várias formas, né? Ela é uma equação de segundo grau completa. Eu posso utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. O meu A ali é 1, né? Eu posso tentar fazer por soma e produto, tá? Enfim, fiquem à vontade, tá? Eu vou resolver aqui por Bhaskara rapidinho aqui para ti. Então nós temos aqui, ó. A igual a, é a forma de Bhaskara, né? Menos B, o B aqui é 1, mais ou menos, raiz quadrada, de B ao quadrado, então vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é o coeficiente do ao quadrado, que é 1, vezes o C, que é menos 1, tá? Tudo isso sobre 2 vezes o A, que é 1. Então eu tenho o seguinte, A igual a menos 1, mais ou menos, dentro da raiz aqui, né, vai dar 1 ao quadrado, 4 vezes 1 dá 4, menos vezes menos vai dar mais, 1 mais 4, 5, raiz quadrada de 5 sobre 2, beleza? Aí eu tenho duas respostas aqui, ó, o A' é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, e o A duas linhas, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, beleza? Então eu tenho essas duas respostas. Eu vou trocar a tela aqui. Então a primeira resposta, tá? Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E a segunda resposta, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Beleza? Mas lembra que eu tenho a segunda parte, né? Que é a segunda equação. Ou isto, né? A ao quadrado mais A menos 1 igual a zero. Ou 2 mais A menos A ao quadrado igual a zero. Vou pegar essa segunda equação do segundo grau, vou aplicar Bhaskara de novo. Vamos passar para lá? 2 mais A menos A ao quadrado igual a zero. Então, vamos lá. 2 mais A menos A ao quadrado igual a zero. Bhaskara. Então, A igual a menos o B, que é 1, mais ou menos, raiz quadrada, de B, que é 1 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 2. Tudo sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Cuidado aí. O A igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada, de 1, aqui vai dar 1, menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4, vezes 2 dá 8, 8 mais 1. 1 mais 8, né? Então vai dar 9, raiz quadrada de 9 é exata, sobre menos 2. Então eu tenho aqui que A igual a menos 1, mais ou menos 3 sobre menos 2. Beleza? Esse mais aqui ficou horroroso. Aí eu vou ter mais dois valores. Aí eu vou chamar de A linha, né? Mas seria A 3 linhas e o A 4 linhas, né? Que são 4 raízes, certo? Vou resolver duas equações de segundo grau, vou chamar de A linha A duas linhas. Então, aqui, a primeira resposta, menos 1 mais 3 sobre menos 2. Isso vai dar 2 sobre menos 2, que é menos 1. E aqui eu tenho menos 1 menos 3 sobre menos 2. Então eu tenho menos 4 sobre menos 2, eu tenho 2. Perfeito? 4 respostas. O que ele quer? Ele quer a soma das duas maiores. Bom, esta daqui dá um número negativo. Esta daqui dá um número positivo, porque raiz quadrada de 5, 5 é um pouco mais do que 4, certo? Raiz quadrada de 4 é 2, então raiz quadrada de 5 é um pouquinho mais do que 2. Menos 1 vai dar um número positivo, dividido por 2 vai dar um número positivo, por isso que eu sei que isso aqui é um número positivo. Essa daqui é negativa e essa daqui ela é positiva. Então, quem são as maiores soluções, né? São os dois valores positivos, né? Então, a solução final é a soma das respostas das maiores soluções, que são as positivas. Então, eu tenho menos 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, mais 2. E aí, o que eu vou ter que fazer? MMC, tá? Que é 2. Então, a minha solução final para resolver a minha equação vai ficar o seguinte. 2 dividido por 2 vai dar 1, que multiplica o numerador, então é ele mesmo. E 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4. Então, esse 4 aqui eu consigo agrupar com esse menos 1. 4 menos 1 vai dar 3. 3 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 é a minha resposta final. Vamos buscar aqui, vamos voltar no slide anterior.
3 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Grava aí, 3 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 é a letra E. Questão difícil, trabalhosa, isso porque eu fui pelo caminho mais fácil, né? Coloquei em evidência e resolvi duas equações do segundo grau separadamente. Gostou? Curte aí, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever-se no meu canal. Vai me ajudar bastante e tu vai ficar por dentro de tudo que eu posto lá. Um grande abraço.